eles tentam, de todas as formas, desconstruir, como eu falei, a figura histórica de Jesus. Eles se utilizam de livros e pesquisas acadêmicas de pessoas liberais que perderam sua fé na academia principalmente, e da Alemanha mais ainda. Eles se utilizam de acadêmicos que perderam a sua fé, que possivelmente não creem mais em Deus, se tornaram agnósticos, outros gnósticos, mas somente se utilizam daquilo que sejam pertinentes para serem mostrados. Por exemplo, Bart Ehrman é um grande erudito, muitos livros. Ele, quando expôs algumas variantes da Bíblia, muita gente ficou impressionado e ficou perplexo, porque infelizmente a igreja cristã não tem pessoas, professores, líderes preocupados em instruir suas ovelhas com um conhecimento sadio, profundo das escrituras também. Vivem na superficialidade do texto, nas homiléticas fora do comum, de homiléticas que jamais deveriam ser aplicadas no contexto cristão. Então, um conhecimento superficial, não tem raiz do conhecimento bíblico, se preocupa com outras coisas, menos com a informação do texto sagrado, seja avançado, médio, mas a superficialidade é que toma conta da mentalidade dessas pessoas despreocupadas com o conhecimento bíblico. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, o meu povo foi destruído porque lhe faltou informação, conhecimento da palavra de Deus. Então, quando esses céticos se utilizam dessas informações, de variantes, de 100 mil variantes, 200 mil, 300, 400 mil variantes, o público leigo, que não entende do que seja uma variante, não tem entendimento do que seja manuscritos, autógrafos, não entende nada, acha que o que está aqui é 100% o texto primeiro que o escritor aos Hebreus escreveu, e simplesmente pegaram uma máquina de Xerox e ficaram tirando cópia. A prensa de Gutenberg foi séculos e séculos e séculos depois. 1000 e tantos anos depois é que surge a prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg, ela é posterior. Não existia máquina de Xerox na época de Cristo. Nunca. O que existiam eram copistas, certo? Mesmo sabendo que os copistas, eles seguiam por linhas, né? Era linha por linha. Se alguém quisesse um texto, ele não ia chegar lá e dizer: eu quero tal texto, e o cara tivesse esse texto. Não, ele levava o texto original, aqui ó, o escrito original de Mateus, tá aqui ó, capítulo 1 ao capítulo 7, conta quantas linhas aí, dá quanto? Vamos imaginar, R$100, beleza, então eu quero de linha por linha. Então o copista, ele tinha o trabalho de copiar um a um, até chegar na última linha do que foi copiado. Beleza, eu quero essa cópia. Aí ele olhava, consultava a cópia original que tinha em suas mãos, certo? Que seriam outras cópias de autógrafos. O autógrafo original nós não temos, certo? Mas isso de nenhuma forma perde a credibilidade, uma vez que todo copista, ele era fiel à sua linha, embora em alguns momentos houvesse algumas variações. Por quê? O nosso português, ele admite o sistema SVC, sujeito, verbo e complemento. É uma frase, é uma oração, ela necessita primariamente desses três elementos. Então o que acontece? No nosso português, nós podemos dizer: Jesus ama Pedro, uma forma; Jesus ama ele, duas formas; ou ele ama Pedro, três formas. Pronto, três possibilidades. Já no grego, nós temos de 10 a 16 formas para falar essa mesma frase. 16 formas por frase. Então imagine, frase por frase da Bíblia. O autor, o copista, quando foi copiar, ele poderia ter feito essas intercalações aí, né? Nós temos aí um nome próprio, Jesus, que pode ser substituído por um pronome, até porque um pronome é um termo que substitui um nome. Isso é básico de português, certo? E eu posso substituir o nome Jesus Cristo, o Messias, por ele. Ele
ama Pedro. Quem? Ele. Eu não posso dizer ele ama ele, ficaria esquisito. Mas em algum momento eu posso dizer Jesus ama ele, ou Jesus ama Pedro, ou ele ama Pedro, ou ele ama ele. Esse último não. Então isso são variações. Então muita gente que não conhece sobre variações bíblicas, ela vai ficar perplexa. Eita, não sei o que. Não, é por meio das variações que nós conseguimos chegar ao texto propriamente original, uma retradução do texto. Nós conseguimos entender o que foi que aconteceu ali no texto. Porque quanto mais variações tivermos, ou mais textos tivermos, dá para a gente fazer comparações. Né? Isso é o trabalho da crítica textual. É analisar fragmento por fragmento, texto por texto, e chegar ali a uma conclusão do que temos hoje. Então é muito fácil eu pegar essas variações e jogar na internet. Olha, tá vendo variações? E não explicar o que são essas variações. E o pior ainda, eu me utilizo só aquilo que seja pertinente a mim. Como eu sou cético, ateu, eu vou dizer um lado, mas eu não vou dizer o outro lado. O qual? Por exemplo, Bart Ehrman, ele acredita em Jesus. I do not see evidence in archaeology or history for a historical Jesus. Yeah, well, I do. I mean, that's why I wrote the book. Well, I mean, okay, yeah. I mean, I have a whole book on it. I mean, there is a lot of evidence. I mean, there is so much evidence that it is not. I mean, I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. A lot of evidence. I mean, there is so much evidence that it is not. I mean, I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody who. I mean, this is not even an issue for scholars of antiquity. It is not an issue for scholars of. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field, who doubts that Jesus existed. Now, that is not evidence. That is not evidence. Just because everybody thinks so doesn't make it evidence. But if you want to know about the theory of evolution versus the theory of creationism, and every scholar in every reputable institution in the world believes in evolution, it may not be evidence, but if you've got a different opinion, you better have a pretty good piece of evidence yourself. The reason for thinking Jesus existed is because he is abundantly attested in early sources. That's why. And I give the details in my book. Early and independent sources indicate certainly that Jesus existed. One author that we know about knew Jesus' brother and knew Jesus' closest disciple, Peter. He's an eyewitness to both Jesus' closest disciple and his brother. So, I mean, I'm sorry, but again, I respect your disbelief, but if you want to go where the evidence goes, I think that atheists have done themselves a disservice by jumping on the bandwagon of mythicism, because, frankly, it makes you look foolish to the outside world. If that's what you're going to believe, you just look foolish. You are much better off going with historical evidence and arguing historically, rather than coming up with the theory that Jesus didn't exist.
E aí? Eu vejo muito ateu aí preocupado. Não, Jesus não existe. Nunca existiu. Pronto. Com um tipo de pessoa desse porte, a gente não perde tempo, não. Essa pessoa, ela só quer enxergar aquilo que ela vê. Somente aquilo. Ou que ela quer fazer com que as pessoas enxerguem. Certo? Porque as provas bíblicas, extra-bíblicas, históricas, arqueológicas, provam que Jesus, de fato, 100% existiu. Certo? Até mesmo essa historinha de botar o Jesus histórico já é uma prova cabal de que Jesus existiu. A gente faz uma análise bem minuciosa. E mais ainda, quem dividiu o século foi Jesus, em antes e depois. Se Jesus não tivesse existido, jamais um carpinteiro, jamais alguém insignificante ia ter possibilidade alguma de dividir o antes e o depois. Então, lamentavelmente, eu tenho que dizer alguma coisa para alguns ateus aqui do canal. Vocês estão perdendo o vosso tempo. Vocês estão gastando muito com algo que é inquestionável. Não existe nenhum acadêmico hoje sério, em nenhuma universidade do mundo, que descredencie a historicidade histórica de Jesus. Até mesmo Bart Ehrman, que todo mundo se utiliza aí uma parte, ele mesmo acredita. Eu vou deixar um vídeo depois aqui no canal em que alguns céticos tentam falar Jesus não existiu não, né? Ele acha uma piada. Olha, desculpa, mas eu tenho que dizer o seguinte: uma pessoa em sã consciência tem que tirar isso da cabeça de que Jesus não existiu. Ele existiu sim. A fonte sobre isso é inquestionável. Ou seja, é perca de tempo. Não dê ouvidos a quem desacredita em Jesus. As provas são grandes, não é só bíblicas não. Existem vários relatos de pais da igreja, de Tácito, de tantos outros que veracidam a historicidade de Jesus. É inegável, é inquestionável. O que é questionável são os milagres. Que existe o cético que não crê, tudo bem. Mas questionar que Jesus não veio à Terra, questionar que Jesus não existiu, para mim é uma maior burrice do século. Ainda, com tantos testemunhos, com tantas provas históricas de pessoas que não eram nem cristãos, historiadores romanos que desprezavam Jesus e o cristianismo. Então, assim, é uma burrice gigantesca, delirante, não crer em Jesus Cristo. Você pode não crer no milagre, tudo bem. Você pode, agora, desacreditar da figura de Jesus. Não perca tempo com esse tipo de pessoa. Não dialogue, não converse, ignore. Esse aí já está entregue. Está entregue. Eles querem aniquilar tudo. Sobre Jesus Cristo. Jesus não, a ressurreição de Jesus. Embora eu não comungue de muitas ideias teológicas de N.T. Wright, mas essa obrazinha aqui é uma obra espetacular. É uma obra que fala sobre a ressurreição do Filho de Deus. Aqui, mais de 1000 páginas, uma obra muito densa, não li ela toda ainda, não tive tempo. Possivelmente acho que eu nunca vou ler esse livro completo. Eu não preciso me preocupar com a ressurreição de Jesus, que eu sei que houve a ressurreição. Então tá aqui, para consulta. Tem mais alguma coisa sobre Jesus? Tem sim. Jesus Senhor. Senhor Jesus Cristo. De Larry Hurtado. Olha só aí, professor de língua, literatura e teologia do Novo Testamento da Universidade em Edimburgo, na Escócia. Outra obra fantástica, gigante também aqui, muito boa, para você ampliar seu conhecimento e deixar de se alimentar de gente cética. E uma que acaba de vez totalmente, qualquer uma dessas já acabava totalmente com os devaneios desses ateus. É o livro de Jesus, o livro do irmão de Jesus. E aí? Arqueologicamente comprovada a sensacional história e o sentido da primeira descoberta arqueológica referente a Jesus e sua família. Aqui eu não sei como é que um livro desse não tem mais edição, né? Foi encontrado aqui, Yosef, né?
Aí fala Tiago, filho de José, irmão de Jesus, né? A descoberta da inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus, em um ossuário feito de pedra calcária, deixou em polvorosa o mundo da arqueologia bíblica. Esse ossuário poderia ser a prova mais tangível da existência de Jesus? O autor, conhecido por ter tornado a teologia bíblica acessível aos leitores como os interessados no assunto, e Ben Witherington III, renomado especialista em Novo Testamento, revelam não só que a descoberta representa para a compreensão da Bíblia, mas também o que ela revela sobre a família de Jesus e os cristãos primitivos, e o que ela pode representar para as crenças mais fundamentais e profundas da igreja. Cara, o comentário da New York Times. Essa descoberta pode muito bem ser o mais antigo artefato encontrado relacionado à existência de Jesus. A Time fala, uma história de investigação científica com alta relevância para o cristianismo. Wall Street Journal. A explicação mais simples é a mais provável. O ossuário de Tiago é o que parece ser o registro mais antigo referente a Jesus de Nazaré. Os arqueólogos podem ter encontrado o Santo Graal na forma de um ossuário com cerca de 55 centímetros, uma arca usada pelos judeus do século I para guardar os ossos dos mortos. John Dominic Cross, autor do Escavações sobre Jesus, olha, não tem esse livro não, o mais perto que chegamos de Jesus em termos de arqueologia. Está aqui, ó. Não muito divulgado, essa editora Ragnus não edita mais o livro, ele está esgotado. Por que será que está esgotado, hein? Esgotado. E não é só isso. As evidências históricas e arqueológicas de Jesus sobre Jesus são gigantes. Gigantes. E no final eu mostro aqui um livro que eu tenho o maior ciúme dele.